Pronto. Então, agora que a gente sabe, a gente vai conseguir treinar. Ó, a gente tem aqui uma questão interessante que eu estava falando de jacaré albino neste ano. Em uma determinada população, a frequência de indivíduos albinos é de 1 dividido por 1000. Qual a frequência dos heterozigotos? Ou seja, o albinismo ele é recessivo, então ele vai ser o que é ao quadrado. Ou seja, 1 dividido por 1000 dá 0,001. Então, Q ao quadrado é igual a 0,01. Tá bom, pessoal? Ó, então a gente achou o valor de Q ao quadrado. 1 dividido por 1000 é igual a 0,001. Então, agora eu quero descobrir o valor de Q. Se é ao quadrado, basta eu tirar a raiz. E eu achei que Q é igual a 0,03. Agora eu quero achar o valor de P. 1 menos 0,031, tá, pessoal? Que é o valor de Q, dá 0,97. Então, aqui a gente já achou o valor de P e o valor de Q. Agora, a gente vai jogar nessa equação aqui do teorema de Hardy-Weinberg. Lembrando, aqui a gente tem a frequência dos animais homozigotos dominantes, a frequência dos animais homozigotos ou heterozigotos e as frequências dos animais homozigotos recessivos. A gente vai usar só o 2pq. Por que a gente vai usar só o 2pq? Porque ele representa a quantidade de indivíduos heterozigotos na minha população. Então, a gente vai usar o cálculo com base no que a gente já sabe. Eu tenho o valor de P? Eu tenho. P é igual a 0,97. Eu tenho o valor de Q? Tenho. É 0,03. Bom, então, 2 vezes 0,03 vezes 0,67 vai dar 0,0582. Ou seja, 5,8% dos animais seriam heterozigotos. Não são, tá, pessoal? Porque o teorema de Hardy-Weinberg sempre trabalha com questão probabilística. Esse slide ele está errado. O caso é seriam provavelmente, mas vocês podem colocar ação na prova, não tem problema não. Mas é porque nos termos mais corretinhos da genética, não. É porque o teorema de Hardy-Weinberg é uma equação probabilística. Bom, todo mundo compreendeu o exemplo do jacaré albino? Alguém tem alguma dúvida sobre? Pessoal, ó, eu estou explicando essas questões mais simples no começo, porque daqui a pouco vai entrar o grosso e vai começar a crescer dentro de cada trabalhador. Então, assim, eu espero que vocês estejam entendendo, né? Dúvidas, meninos? Aqui não, né? Bom, então agora a gente vai ver aqui uma pegadinha clássica das questões de genética, que é o seguinte: um rebanho formado por 2.000 animais. E a gente sabe que 320 dos indivíduos, eles são portadores de uma anomalia recessiva. Qual o número de indivíduos que portam esse gene? Meninos, tomem cuidado, que é o seguinte: portador da doença é diferente de portador do gene. Quem porta a doença é o indivíduo que tem anomalia recessiva, ou seja, ele é azinho. Quem porta o gene são os dois, o heterozigoto e o homozigoto recessivo. Porque o gene relacionado à doença é o alelo azinho. E os dois têm, tanto o heterozigoto quanto o homozigoto recessivo. Eu sei que 320 animais são acometidos pela doença. E essa doença ela é condicionada por uma anomalia recessiva. Então, eu sei o seguinte, que 320 animais são homozigotos recessivos. Para calcular a frequência dos indivíduos homozigoto recessivo, basta que eu divida 320 por 2.000.
Aqui a gente tem um gráfico para ilustrar melhor para as pessoas que têm mais dificuldade. Ó, eu tenho dois animais, 2.000 animais, e 320 são doentes. Para eu saber a frequência de indivíduos doentes que têm essa anomalia recessiva, basta eu dividir 320 por 2.000, que dá 0,16. Os animais doentes vão ser Q ao quadrado. A partir de Q ao quadrado, eu monto todo o resto. Q ao quadrado é igual a 0,16. Se eu tirar a raiz, dá Q igual a 0,4. Eu sei que P mais Q é igual a 1. Então, P vai ser igual a 1 menos 0,4. P é igual a 0,6. Então, 2pq vai ser igual a 0,48. Ou seja, 48% dos nossos animais, eles são heterozigotos, certo? E por serem heterozigotos, eles também portam o gene da doença, certo? Tanto os indivíduos recessivos quanto os indivíduos heterozigotos são portadores do alelo relacionado à doença. Então, para calcular o número de animais portadores da doença, basta eu somar 960 mais 320, que dá 1.280. Ou seja, 1.280 animais são portadores do alelo que condiciona a doença em estado de homozigose recessiva. Dúvidas, meninos? Pode passar? E aí, meninos? Ok. Então agora a gente vai começar a entender migração, certo, pessoal? Migração é o seguinte: quando entram e saem indivíduos da população, é necessário calcular as novas frequências alélicas, certo? A nova frequência alélica ela vai ser representada por Q1. Vocês precisam decorar essa equação, tá, pessoal? O negócio é fórmula, tá? Vocês não precisam saber o que cada coisa significa, porque com o tempo vocês acabam pegando. Então, você tem que saber primeiro a fórmula. Então, a gente vai calcular a nova frequência alélica. Aqui eu tenho a proporção de indivíduos migrantes na nova população, a frequência do alelo desejado, que você está avaliando na população dos migrantes, e a frequência do alelo da população nativa. Depois é só somar com o da frequência da população nativa. Pessoal, de fato, é só equação, tá? Vocês têm que lembrar. Uma dica para memorizar, pessoal, nativo na população é quem já está lá, certo? Então, para vocês memorizarem, vocês lembram dos índios nativos e dos animais migrantes como portugueses, certo? Então, indivíduos nativos e indivíduos migrantes. Então, migração, de fato, é só você usar a equação, tá, pessoal? E aí, o que acontece? Você tem aqui Q1 é igual a M, Q menos M menos Q0 mais Q0. Minha visão está ficando um pouquinho turva. Tá, mas como descobrir o N, né? Que é a proporção de indivíduos migrantes, que muitos de vocês têm dúvida. Ou a questão ela vai lhe dar o valor do N, ou você vai ter que calcular. Bom, aqui a gente tem um exemplo, porque como é equação, vocês aprendem melhor com prática do que com teoria. Em uma determinada população de animais, que é inicialmente de 0,7. Após um tempo, observa-se a chegada de indivíduos de outra população de migrantes, cuja frequência do mesmo alelo é igual a 0,3. Ou seja, inicialmente é 0,7,
e chegou indivíduos com a frequência do mesmo alelo sendo 0,3. Esses migrantes, eles passaram a compor 20% da população total. Esse valor aqui, ó, quando compõe 20% da população total, é o valor de M, ou seja, a questão já lhe deu, que é 0,2. Então, a gente tem a frequência inicial, a frequência dos indivíduos migrantes, e agora é só a gente esquematizar e jogar na fórmula. Basicamente é isso. Então, a gente tem aqui na fórmula a frequência do alelo A na população residente ou nativa e a frequência dos indivíduos migrantes, certo? Juntamente da proporção, que é o valor de M. Então, é só a gente jogar na equação. Então, a gente tem que Q1 vai ser igual a 0,2 vezes 0,3 menos 0,7 mais 0,7, seguindo essa equação aqui de cima, tá, pessoal? Q1 vai ser igual a menos 0,08, tá? Que foi o resultado disso aqui, mais 0,7, que vai dar 0,62, tá? Então a gente achou que a nova frequência alélica com a entrada desses indivíduos na população. Tá, e agora? A questão terminou? Não. Agora eu preciso saber o quanto esses migrantes alteraram a minha população. Para isso, eu vou usar essa equação, ΔQ, que compara a nova com como era antes, para saber se a entrada desses indivíduos foi benéfica, maléfica ou indiferente para a minha população. Então, essa equação, ela mostra o que mudou na população com a entrada ou saída de indivíduos. Eu lembro que o novo Q ele vai ser igual a 0,2 e o Q inicial era igual a 0,7. Então, se eu tirar a diferença desses dois, eu vou observar que houve uma redução de 0,08. Vai dar 0,62 menos 0,7 dá menos 0,08. Ou seja, houve uma redução de 8% do alelo azinho. Alguém se perdeu? Não, né, pessoal? Bom, então, como a gente vai interpretar a partir daqui? Houve uma redução da frequência do alelo indesejado, que é o recessivo. Ou seja, a entrada desses indivíduos foi benéfica, uma vez que o ganho para o alelo dominante se dá em função da redução da frequência do alelo recessivo. Pessoal, isso aqui é linguagem genética pura, tá? Linguagem genética em sua mais pura essência. Vocês têm que colocar na prova de um jeito que seja dessa forma, entendeu? Dúvidas? E aí, meninos? Então dá tudo bem. Bom, então agora a gente vai ver como se calcula o valor de M, porque a gente viu uma questão que já dá o valor de M, e agora a gente vai tentar ver como calcular ele. Então, o M ele vai ser os indivíduos migrantes dividido pela população mais migrantes, certo? Então vamos treinar. Na minha população, eu tenho 4 ovelhas e faço a compra de mais 4 animais. Qual o valor de M? Então, eu tenho 4 ovelhas nativas e 4 ovelhas compradas. 4 mais 4 dá 8. 8 é a minha nova população. E a gente viu lá na equação que M é igual a indivíduos migrantes dividido por população mais migrantes. Ou seja, se agora eu tenho 8 ovelhas, para calcular o M, basta eu pegar o número de animais que veio e dividir pelo novo total, que é 8. M é igual a 4 dividido por 8, que dá 0,05, certo?
Então, agora, a gente vai para uma questão mais complexa. Há animais pretos e brancos. Sabendo que a cor branca é dominante sobre a preta e que o plantel tem 500 animais, sendo 400 brancos e 100 pretos, qual das atitudes ou abaixo o criador deve tomar para aumentar o número de animais pretos? Pretos não, brancos. Ou genialidade, viu? Só um minuto aqui. Meninos. Pretos e brancos. Faz nem sentido, né? Então, ó, a gente tem duas hipóteses que a gente pode ter. Ou a gente retira todos os indivíduos pretos da propriedade. Nossa, aí eu troquei na hora que eu fui fazer o slide. Desculpa aí, meninos. Que eu fiz isso aqui de madrugada. Então, ou a gente vai retirar todos os animais pretos da propriedade, ou então a gente vai comprar 80 animais cuja frequência é de 0,8 para o alelo dominante, que no caso é o alelo que condiciona a cor branca, que é dominante, e 0,2, que é o alelo que condiciona a cor preta. Tá, pessoal? Dúvidas até aqui? Conseguiram acompanhar? Mesmo com meus errinhos aqui? Bom, então agora a gente vai esquematizar aquilo que a gente sabe. E o que, que a gente sabe? Que como resolver? Primeiro a gente tem que lembrar que o indivíduo branco ele é superior, certo? Então ele vai ser o indivíduo homozigoto dominante e o indivíduo preto ele vai ser o homozigoto recessivo. E eu tenho 500 animais na minha população, sendo 400 brancos e 100 pretos. Primeiro, a gente precisa calcular as frequências alélicas da população nativa. Bom, então a gente vai sempre começar pelo recessivo e 100 dividido por 500 vai dar 0,2, que é a frequência dos indivíduos pretos na população. Aí eu vou tirar a raiz de Q ao quadrado, que vai dar 0,4472, certo, pessoal? Eu sei que P mais Q é igual a 1, então P vai ser igual a 0,55, 0,553. Eu estou indo um pouquinho mais rápido, porque eu sei que vocês já pegaram. Bom, então agora a gente precisa organizar a informação que a gente tem. Eu tenho o valor de Q ao quadrado, eu tenho o valor de Q e eu tenho o valor de P. Agora, eu vou jogar nessa equação aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar P ao quadrado, que vai dar 0,36, 2pq, então eu vou pegar 2, multiplicar por P e Q, que vai dar 0,49, e eu vou pegar o que é o quadrado que a gente já tinha de informação, que vai dar 0,2. A gente achou a distribuição dessa população. Mas e agora? Agora a gente vai ver a primeira situação, que é a retirada de todos os animais pretos da população, né, pessoal? É porque eu tive que fazer uma pequena alteração na questão. Então, eu vou retirar todos os animais pretos da população. Para isso, basta eu somar um novo total. Ou seja, basta eu somar quem ficou, que vai ser 0,306 mais 0,494, tá, pessoal? É simples. Aqui eu tenho um novo total, que é 0,8, uma vez que eu tirei todos os animais que é ao quadrado, tá? Que ao quadrado era 0,2 e eu retirei todos os animais que é ao quadrado. Então, que é ao quadrado some, certo? E aí vai ficar só o quê? Só esses dois aqui no meio. E aí basta eu somar quem ficou. O p ao quadrado
com o 2pq, que vai dar 0,8. Com o novo total, é só eu calcular a frequência alélica, do mesmo jeito que a gente faz sempre. Então, a gente vai fazer o quê? Somar p ao quadrado mais metade dos heterozigotos. Então, aqui eu tenho 0,306 mais metade de 0,494, dividido por 8, que é o novo total, que vai dar 0,69, tá, pessoal? Aproximadamente. E aqui eu tenho que calcular como era a população antes e como ela é depois, tá? Como ela era antes? Ela era 0,691, certo, pessoal? Ou, perdão, como ela foi depois? 0,691. Como ela era antes? 0,553. Ou seja, basta eu subtrair e eu percebi que houve um ganho para o alelo azão de 13%. Compreenderam essa primeira situação? Querem que eu repita alguma parte que não ficou clara? Ou vocês conseguiram acompanhar? Que às vezes esses cálculos eles dão um pouquinho de nó na cabeça de quem não tem prática. Tudo bem, pessoal? Ok. Bom, então, há animais pretos e brancos. Sabendo que a cor branca ela vai ser dominante sobre a preta, a gente agora vai tentar a segunda situação, que é comprar 80 animais cuja a frequência é 0,8 e 0,2. Eu vou calcular primeiro o valor do M, que vai ser indivíduos migrantes, que é 80, divididos pela nova população, que é migrantes mais quem já está lá. Vai ficar 80 dividido por 580, e aí eu achei o valor do M. Eu tenho o valor do M, tenho o valor de P0, que é o mesmo da questão passada, que é 0,553, e o valor da população migrante, né? A frequência alélica da população migrante, que é 0,8 para o alelo dominante. Eu tenho todas as informações. Desse modo, basta que eu jogue na equação e encontre a nova frequência, que vai ser 0,587, tá, pessoal? E aí, não acabou. Eu tenho que calcular o que mudou. Aí eu vou usar essa equação e vou comparar o novo com o que era antes. Era 0,587 menos 0,553, tá, pessoal? Ou seja, houve um ganho de 3,4 para o alelo A. Qual das duas situações foi mais vantajosa? A primeira ou a segunda? E aí, meninos? A primeira, né, pessoal? A primeira situação foi mais vantajosa. Bom, então agora a gente vai para outra questão aqui com vocês, que é o seguinte. Numa população de caprinos da raça Boer, verificou-se a incidência de animais com anomalia recessiva que afetava 3% do plantel. Considerando que esse rebanho é formado por 700 animais, qual a frequência de indivíduos normais portadores do gene recessivo esperados na F1, caso todos os doentes sejam retirados da população? Pesado isso, né? Mas, ó, antes da retirada, as frequências alélicas a gente tem que calcular, né, pessoal? Que é, se 3% dos animais eram afetados, então eu sei que Q ao quadrado é igual a 0,03. Se eu tirar a raiz de 0,03, eu encontro o valor de Q, que é 0,17. Com o valor de Q, através da equação P mais Q é igual a 1, eu consigo achar o valor de P, que é 0,827. Então, a gente conseguiu achar a frequência dos animais antes da retirada. São
21 animais doentes. Então, a gente vai retirá-los e vai sobrar um novo total de 679. Para quem não entendeu o que foi que eu fiz, pessoal, eu sei que 3% dos animais são doentes. 3% de 700 dá 21. Então, 21 menos 700 dá 679. Então, a frequência antes da retirada a gente já viu, tá, pessoal? Isso aqui só recapitulando. E agora a gente vai retirar os indivíduos que são portadores da doença. Quando a gente retira os indivíduos que são portadores da doença, a gente tem um novo total, certo? O total antes era 100, agora vai ser 100 menos 0,03. Tá, pessoal? Vai ser 1 menos 0,03. E vai ficar 0,97, que é o novo total. Então, basta que eu some a frequência do alelo dominante, 0,68, mais metade da frequência dos heterozigotos, que vai dar, né, pessoal? Eu vou somar 0,68 mais metade de 0,29 dividido por 0,97 e vai dar 0,85. Tá, pessoal? Então, essa é a nova frequência de P. Quando a gente tem a frequência de P, a questão ela não quer saber a frequência de P, ela quer saber a frequência dos indivíduos que são heterozigotos, ou seja, eles são normais e são portadores do alelo. O que eu vou fazer? Eu sei que a frequência depois da retirada ficou o seguinte: P foi 0,68. O que a gente também encontrou, que foi, né, pessoal? Gente, cadê o valor de Q? O valor de Q, no caso, pessoal, não tem, né? Porque o Q ao quadrado não tem, porque a gente tirou todos os indivíduos, né? Foram retirados. Então, após retirar animais, é necessário calcular uma nova frequência alélica. E a gente viu que P é igual a 0,85, e se P é igual a 0,85, Q vai ser igual a 0,15. Ou seja, a frequência dos indivíduos normais portadores do gene, é só jogar isso aqui na equação. 2pq vai ser igual a 2 vezes 0,85 vezes 0,15, que vai dar 0,255. Ou seja, são 25,5 portadores normais, ou seja, heterozigotos. Alguém se perdeu? Na primeira situação, poderia ter usado a equação de emigração? Poderia, só que normalmente ela é menos usada, entendeu? Por quê? Porque ninguém em sã consciência tira seus animais da população e não sabe os animais, entendeu? Porque sempre que você for tirar, Larissa, você nunca vai tirar o que é bom, entendeu? Você sempre vai tirar aquilo que é ruim. E como no melhoramento animal, normalmente as características indesejadas elas vão estar relacionadas ao alelo recessivo, o que vai acontecer? Os animais que você retira, normalmente você sabe a frequência. Então, é muitas vezes por isso que a gente não usa a equação de emigração, entendeu? Porque quando chega animais na sua população que são aparentemente bons, você não sabe qual é a frequência, entendeu? Bom, pessoal, então eu vou para mais uma questão. A gente já está quase terminando, tá, pessoal? Eu sei que vocês estão cansados. Mas vocês têm alguma dúvida ou tá de boa até aqui? Estão cansados? Já foi 1 hora de monitoria. Vocês estão cansados? Vocês aguentam mais um pouquinho? E aí? Ok. Ó, então é o seguinte. Um criador de bovinos tem no seu plantel 150 vacas, cuja a constituição genética é 50 azão-azão, 30 azão-azinho e 70 azinho-azinho. O criador comprou o sêmen de 4 reprodutores azão-azão para inseminar essas fêmeas.
qual o percentual de animais que são esperados com o fenótipo dominante, qual as frequências alélicas esperadas. Mas antes disso, eu tenho duas perguntas para vocês. O que é fenótipo dominante e se macho com macho reproduz? Bom, em situação de dominância, o fenótipo ele é aquilo que a gente observa. E em uma situação de dominância completa, o indivíduo heterozigoto vai se comportar igualmente a um indivíduo homozigoto dominante, enquanto o homozigoto recessivo ele vai ser diferente. E macho com macho não reproduz. Onde é que eu quero chegar com isso? Tá, pessoal? Eu acho engraçado, porque eu sempre coloco uma piada idiota como essa nos slides. Bom, que a gente vai ter agora? Que a gente tem fêmeas e os machos que o cara comprou sempre. Então a gente vai calcular a frequência antes da chegada dos machos, que é o seguinte: a gente tem as fêmeas e a gente vai calcular a frequência das fêmeas. Ou seja, P vai ser igual a 50 mais metade de 30, que é o dos heterozigotos, dividido por 150, que é o total, e vai dar P igual a 0,43. Se P é igual a 0,43, Q é igual a 0,57. E a frequência dos machos? É óbvio, né, pessoal? Se só tem macho, azão, a frequência é P1 e Q0. Então agora a gente vai comparar a frequência antes da chegada dos machos e a frequência dos machos e fazer um cruzamento entre essas duas frequências para ver como vai ficar a nova população. Eu gosto de separar aqui ilustrado para vocês conseguirem ver como se comportam as fêmeas e como se comportam os machos. Como diz a nossa ex-ministra Damares, menino veste azul e menina veste rosa. Bom, então, o que acontece? Para fazer esse cruzamento aqui, para saber como vai ficar a nova população, é só você botar as fêmeas de um lado e os machos em cima, tá? Então você vai fazer o seguinte: 0,43 vezes 1 dá 0,43. 0,43 vezes 0 dá 0. 0,57 vezes 1 dá 0,57. 0,57 vezes 0 dá 0. Então, o que aqui eu tenho? Eu tenho P com P, que é azão, e eu tenho Q com T, que é azinho. Ou seja, eu tenho 0,43 animais dominantes e 0,43 animais heterozigotos. Não tem como ter recessivo porque só tem macho azão, e macho com macho não reproduz, tá? Vamos calcular as novas frequências alélicas, que vai ficar 0,715 e o Q vai ficar 0,285. Como vai ser o fenótipo? O fenótipo vai ser 100% dominante, porque a gente tem animais homozigotos dominantes e heterozigotos. E aqui, pessoal, só faltou uma coisa, que é uma equação. Que é uma equação para saber se a população está em equilíbrio, tá, pessoal? Mas, ó, só dizer uma coisa para vocês. Equilíbrio tem dois: equilíbrio genético e o equilíbrio de Hardy-Weyl. Aqui a gente trabalha com equilíbrio genético. Para saber se uma população está em equilíbrio, é só usar essa equação, tá? Ou então a F1 ser igual a parentela. Duas situações. Aqui eu tenho, por exemplo, uma população homozigoto dominante 324, heterozigoto 500 e homozigoto recessivo 187. Essa população está em equilíbrio? É o que a gente vai ver. 500, que é 2PQ, tá vendo, pessoal? Heterozigoto, é igual a 2 vezes a raiz de P ao quadrado, que vai ser 324, vezes a raiz de Q ao quadrado,
que vai ser 187. Ou seja, os dois lados da equação eles são desiguais. 500 é diferente de 492. Quando essa diferença for muito pequena, aí tudo bem, pessoal. A população está em equilíbrio. Tipo assim, o valor de, tipo assim, dois, três pontinhos. Não altera muita coisa, mas 8 é muita coisa. Dois não, mas 8 sim. Entendeu, pessoal? Pessoal, praticamente de cálculos para essa primeira prova, vocês só precisam saber isso. Se vocês estão tendo alguma dificuldade, alguma coisa que eu possa ajudar vocês.